Tá rolando na cidade o Campinas Restaurant Week. Tem cada coisa bacana. Comissão Especial de Estudos das Neurodivergências ouve pais e pessoas que trabalham com este público e determina o cronograma de trabalho. Psicanalista e fundador do Centro de Formação e Assistência à Saúde recebe título de cidadão campineiro. No Giro Ambiental de hoje vamos conhecer uma plataforma pedagógica e climática chamada Entrando no Clima. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A 22ª edição do Festival Restaurant Week Campinas vai até o dia 12 de outubro. São mais de 40 restaurantes participantes. Então, sobre os valores, se é menu completo, onde encontrar esses restaurantes, eu aciono o repórter André Aranha. Se tem assunto gastronômico, só podia ser ele. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Se deu bem hoje, né? Pois é, boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Exatamente isso, meu amigo. Se tem comida, eu tô dentro e olha, hoje tem cada coisa bacana. Muita coisa legal mesmo. A gente vai falar do Campinas Restaurant Week. Tô aqui com o Arthur, que já é bastante experiente nisso aqui, né, Arthur? Bom, esse é um festival que certamente é difícil alguém não gostar, né, Arthur? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Sim, é muito legal aqui pra gente participar do Campinas Restaurant Week. Acho que é a 4ª ou 5ª edição que a gente está participando, sempre muito válido, um festival bem bacana mesmo. Bom, vamos lá. E aqui no restaurante a gente vai bater um papo já, falar da sua expectativa e tudo mais. Tô vendo 2 entradinhas aqui, porque, como é? Tem entrada, tem o prato principal e depois a sobremesa, né? É isso? Isso, exatamente. A proposta do evento é elaborar um menu, 2 menus, na verdade, por turno, né? Exclusivos, daí tem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa incluído no valor do menu. Normalmente o valor é aproximadamente quanto? Que varia, né? Isso, acho que, se eu não me engano, são três categorias dentro do evento. A gente está na 2ª categoria, aqui no Consagrados funciona no almoço. Nós temos 2 opções de menu por R$ 69,90 e no jantar R$ 89,90. Bom, vamos lá, eu vou experimentar aqui. Essa aqui tá com uma cara espetacular. O que é isso aqui? O tema esse ano era Volta à Itália, né? Então a gente pensou de entrada 2 arantines, que são um bolinho de risoto, um arantine e um bolinho de risoto de cogumelo com geleia de frutas vermelhas e um de bolinho de risoto de pernil com geleia de abacaxi. Bom, eu vou experimentar esse aqui, ó, que eu já tô com água na boca, viu, Gabriel? Você me conhece, você sabe que eu gosto da pegada aqui. Vamos lá, então. Bom? Meu Deus, é assustador de bom. Que bom. A gente faz com muito carinho aí para pensar, né, na proposta do festival. Então é uma entrada que inclusive nem tem no nosso cardápio, é exclusivo para o Campinas Restaurant Week. Bom, você disse aí do tema que é Volta na Itália, é isso? Isso. Como que vocês se preparam assim para um tema como esse? Tem que ter tudo a ver com a culinária italiana. A gente tenta fazer o máximo possível, né, dentro do tema. Então a gente pensou o cardápio com variações de alguns pratos italianos bem comuns e bem, né, conhecidos, para que seja uma coisa democrática assim também, né, todo mundo conheça, todo mundo gosta, e também seja uma coisa diferente assim, né, para a gente oferecer para o cliente uma experiência diferenciada assim. Bom, bora seguir aqui com o Arthur, Gabriel, porque nós estamos aqui com os pratos principais,
Claro que são diferentes, né, Arthur? Você pede ou esse, mas pra gente mostrar as opções aqui no restaurante, quais são? Esse aqui o que é? Esse aqui é um risoto de parmesão, né, que é um prato bem clássico italiano, com um topping de cogumelo em cima, e a gente finaliza com molho pesto feito aqui na casa também. Boa, esse que já tá preparadinho aqui pra mim é exatamente o quê? Esse daí é um espaguete com molho bechamel, com bastante queijo, um ragu de pernil de porco e um crocante de alho poró em cima. Bom, antes de eu experimentar aqui, Arthur, fale um pouquinho da economia, como movimenta a economia, você que é dono de restaurante, né? Cara, eu acho que o Restaurant Week como um todo, assim, né, não só aqui em Campinas, mas acho que é um movimento que acontece no mundo inteiro, é bem interessante, assim, porque traz uma proposta de um cliente sazonal para o restaurante. Se você conseguir ter uma boa gestão e conseguir fidelizar esse cliente, você tem aí, em momentos que a gente participou do Restaurant Week, quase 3 vezes mais pessoas aqui, durante momentos que a gente não trabalha, não é o nosso produto principal, né? Nós somos um bar, mas o Restaurant Week traz um público pra gente num produto que a gente também tem, que é um bom almoço, né? Então as pessoas vêm, conhecem o restaurante e a gente tem a oportunidade de conseguir fidelizar mais um novo cliente aqui pro nosso estabelecimento. Como funciona? É almoço e jantar? É só almoço? É só jantar? Isso, exatamente. A gente participa dos dois, né? Você pode escolher se participa do almoço, só do almoço ou do jantar ou dos dois. Nós participamos dos dois e aí em cada momento tem pelo menos uma variação da sequência diferente. Pô, então vou experimentar aqui porque o pessoal de casa com certeza está curioso para saber o sabor aqui. Vamos lá? Capricharam, hein, cara? Que bom que você gostou. Tem uma pegadinha brasileira aí, né? Mas com um jeitão italiano aí do espaguete com molho bechamel aí. Já eu vou no espaguete também. E tem a sobremesa. Se o pessoal quiser pôr aqui na mesa pra gente mostrar já. Bom, vai até o dia 12 de outubro. E tem que reservar alguma coisa ou não? Não, a gente, como é um horário que não é o nosso horário de pico, a gente não pede que reserve, mas caso vocês venham numa mesa grande, né, com muitas pessoas, vocês podem entrar no nosso Instagram, lá tem um número lá de reservas, e aí vocês podem ficar à vontade para fazer a reserva também, mas não precisa, tá? Bom, é importante dizer que esse festival tem 20 cidades aqui no Brasil, né? Isso, tem 20 cidades do Brasil e também é um movimento que tem em outros lugares do mundo também, né, em outros momentos do ano, assim. Tem no mundo inteiro, né? Isso, exatamente. Então é certamente um festival bastante especial. Para a gente finalizar, vou mostrar a sobremesa aqui. Vamos lá. Essa daqui a gente fez uma pegada mais brasileira mesmo, né? A gente apelidou de chocolatudo, né? Então é um brownie de chocolate meio amargo com um pedaço de castanha, caramelo salgado e uma mousse de chocolate meio amargo também. E essa aqui a gente fez tipo uma tartelete, né? Que é uma massa sablé, de limoncello e mousse de frutas amarelas. Meu Deus do céu, meu cinegrafista, o Rafael Fernandes, tá salivando, viu, Arthur? Valeu, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Sucesso para vocês, sucesso aí pro festival, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Fica um convite aí para todo mundo vir aqui experimentar nosso Restaurant Week, Campinas Restaurant Week, e também nosso cardápio da casa aqui. Boa, valeu, Gabriel Castro. Bom apetite para você. Tchau. Vem. Já viu do nosso repórter André Aranha? Olha a alegria dele, né? Passando as informações e ao mesmo tempo saboreando os pratos, né? Agradeço também a disponibilidade do tempo aí do Arthur Lacerda, que é o sócio proprietário do restaurante. A gente segue por aqui, viu, do estúdio, porque tem muito Jornal Câmara Notícia pela frente. Vamos falar sobre emprego agora, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 800 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Confira. Há vagas para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de açougueiro, analista de planejamento financeiro, assistente de qualidade, auxiliar de limpeza, borracheiro, conferente de carga, encanador, motorista de caminhão, pedreiro, pintor de obras,
pizzaiolo, soldador e vendedor orçamentista. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. A Secretaria de Saúde de Campinas registrou mais 2 óbitos por síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus influenza causador da gripe. Desde janeiro, a cidade contabiliza 365 casos e 52 mortes pela doença. Informação importante: do total de mortes por gripe neste ano, 43 foram de pessoas que não receberam a vacina. Por isso a gente reforça aqui, os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde aqui da cidade. Neste ano, a dose protege contra as gripes A, que é H1N1 e H3N2, e também B. O imunizante pode ser administrado junto com outras vacinas do calendário de vacinação. Mantenha a sua caderneta de vacinação atualizada. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Estudos das Neurodivergências definiu os cronogramas de todo o trabalho. Presidida pelo vereador Wagner Romão, a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Políticas Públicas voltadas às pessoas com alguma das neurodivergências contou com a apresentação de vídeos de mães de crianças atípicas, além da participação de algumas delas e de representantes de organizações da sociedade civil que atuam com esse público. O nosso objetivo aqui é trabalhar, né, a partir das pessoas com neurodivergências. Então eu quero fazer a leitura aqui, talvez seja um pouco longa, mas eu quero começar com ela, porque também há muita falta de conhecimento sobre a questão das neurodivergências, né? É uma nomenclatura, inclusive, uma conceitualização que ela, aos poucos, ela muda, ela se aperfeiçoa. Isso a gente vê com o tempo, né? O próprio termo neurodivergências é um termo mais recente. Também compõem a comissão os vereadores Carlinhos Camelô, Débora Palermo, Vini Oliveira e Fernanda Souto, que foi escolhida relatora da comissão, que por 180 dias vai se debruçar na discussão do tema. Hoje nós não temos um diagnóstico individualizado das pessoas com neurodivergência que estão aguardando nessas filas, né? Porque o gargalo é ainda mais difícil de ser superado. Então, quando a gente pensa na necessidade de implementação dessa política pública municipal de inclusão, a gente tem que considerar todas essas complexidades, toda essa diversidade. E eu acho que esse plano de trabalho que o Wagner apresentou aqui, ele traz muito bem esse desafio. Não é fácil, né, Wagner? Mas eu acho que ele é necessário e ele é possível de apresentar avanços. Depende de ter, claro, esse trabalho, esse levantamento desses dados, mas também da mobilização, né, da pressão. Sem isso, a gente sabe que não tem como caminhar política pública em qualquer setor aqui na cidade. E essa participação social que está no centro dessa comissão é muito importante. Então, parabenizar todo mundo que está se dispondo a fazer esse movimento, que é muito importante. O diagnóstico, acesso ao laudo e ao atendimento nos mais diversos segmentos foi amplamente discutido, o que promete ser ganchos de importantes discussões da comissão. Muito do desenvolvimento dessas crianças, né, na sua adolescência, idade adulta, ela vai depender desse diagnóstico precoce, né?
Então, é pensar que todo município, toda a sociedade, uma coisa que eu falei que eu queria reforçar aqui, nós não estamos lidando só com as pessoas neurodivergentes e suas famílias. Não. Se a sociedade não perceber essa questão de uma maneira a acolher essas pessoas, né, a trazer essas pessoas para o convívio, né, normal de cada um, de cada uma, nós vamos estar falhando. Né? Então, não é uma questão da bolha das famílias que tem pessoas, filhos, filhas neurodivergentes. Não, a sociedade inteira precisa perceber essas pessoas e acolhê-las, né, como pessoas que têm direitos, como todas as outras pessoas têm direitos também. Comissão Especial de Estudos realiza debate sobre impactos da reforma tributária no comércio exterior. A Comissão Especial de Estudos de Fomento ao Comércio Exterior promoveu a primeira reunião aberta ao público para debater o tema, os impactos da reforma tributária no comércio exterior. O colegiado é presidido pelo vereador Dr. Ianco. Eu agradeço, mais uma vez a iniciativa aí daqueles que acreditam no comércio da região de Campinas. Trouxemos aqui ilustres palestrantes, pessoas de alta relevância, no meio de comércio exterior. Realmente, acho que a gente extraiu bastante, foi uma reunião muito produtiva. Acho que todos vocês que puderam acompanhar se sentiram assim representados, por todos aqui. E eu tenho certeza que bons frutos sairão dessa nossa conversa aqui. As implicações da reforma tributária impactam desde a tributação de importações e exportações até o planejamento fiscal das operações internacionais. Foi falado muito também sobre a reforma tributária. E essa reforma tributária, certamente para a nossa região de Campinas, pode ser bastante efetiva e talvez melhorar as nossas condições, trazendo sim mais empregos, trazendo mais rendas para a nossa região. Então a gente realmente precisa, em conjunto, com aqueles que conhecem e sabem debater muito mais sobre o assunto, todos nós aqui, vereadores, que também temos que nos atualizar, não só sobre a reforma tributária, mas também o fomento do comércio exterior aqui na nossa região. Eu acho que tem tudo para, dessa reunião, a gente partir com alguns projetos aí maravilhosos para a nossa cidade e região. O tema foi debatido por especialistas do setor. Qual o impacto dessa reforma sobre o ambiente de negócios ligados à importação e exportação de mercadorias? E falo isso dentro de uma região importante para o comércio exterior. Hoje nós temos aqui o aeroporto de Viracopos, que é um dos maiores aeroportos de cargas do mundo, um dos principais da América Latina. E por aqui se movimenta essa cadeia de insumos, se produz muito aqui na nossa região metropolitana, assim como Viracopos hoje serve de equipamento para as nossas importações e para as nossas exportações. O vereador Dr. Ianco avalia que as empresas que operam no comércio exterior precisarão se adaptar rapidamente a essas transformações. Acho que toda a comissão e toda a reunião tem que trazer algum proveito para todos aqueles que participam, que assistem, para que a gente leve para fora, para todos os nossos, o que a gente discute por aqui. Não adianta a gente sair daqui com a mesma visão do que entrou. A gente tem que se enriquecer com o que a gente aprende por aqui. E eu tenho certeza, mais uma vez, sou um fiel defensor da potencialidade, da pujança da cidade de Campinas, polo tecnológico, polo industrial. A gente tem certeza que o comércio exterior é mais um dos braços de força e pujança aqui da nossa cidade. 12:00 mais 20 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. E é hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque a Câmara Municipal de Campinas entregou o diploma de mérito gastronômico ao restaurante Temaqueria.com. A reunião solene foi iniciativa do vereador Permínio Monteiro, que justificou a entrega do diploma de mérito gastronômico ao restaurante Temaqueria.com. Essa homenagem que eu falo com muito orgulho, pelo fato do Jefferson ter uma história de vida muito bonita. E eu acabei me tornando amigo dele e sabendo da importância dele aqui como proprietário, empresário dessa Temaqueria. Mas é um jovem que veio do Nordeste, lá de Alagoas, e teve a coragem de enfrentar aqui os desafios do Estado de São Paulo
onde ele teve essa ideia maravilhosa de trazer um sabor diferenciado para os paulistas e os paulistanos, né? Os paulistanos seria na capital, então os paulistas aqui do nosso estado de São Paulo. Em especial aqui na região metropolitana, onde ele iniciou por Hortolândia, Paulínia, tem também loja em Sumaré e hoje em Campinas, mas vale ressaltar que ele também tem uma unidade em Maceió, próximo à praia da Pajuçara, aquele lugar maravilhoso lá. O gerente do restaurante agradeceu a honraria recebida e falou sobre a emoção do diploma. Faço parte do grupo Temaqueria.com, né? Esse grupo maravilhoso que faço parte, né? Juntamente com o meu patrão Jefferson, né? E só tenho a agradecer, né? Por tudo, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Representando o prefeito Dário Saad, o diretor de turismo da cidade abordou a importância dos restaurantes na chamada rota turística e gastronômica. Enriquece um segmento importantíssimo, responsável pela geração de muitos empregos, né, responsável por posicionar Campinas numa condição de destaque no que a gente fala, principalmente de oferta turística e gastronômica, né, porque está diretamente relacionado à nossa área, né, e que de uma certa forma cumpre uma função cultural extraordinária de promover a convivência, né, entre nós. São nos bares, são nos restaurantes onde a gente pode praticar o que a gente tem de mais sagrado, que é a convivência. O vereador Luiz Iabico presta homenagem ao psicanalista fundador do Centro de Formação e Assistência à Saúde de Campinas. Reconhecimento a uma trajetória marcada pela dedicação à ciência, à educação e à saúde mental. No plenário da Câmara de Campinas, o professor Antônio Sterges recebeu o título de cidadão campineiro, a mais alta honraria concedida pelo Legislativo. A iniciativa é do vereador Luiz Iabico. É com profunda honra que me dirijo a esta casa para celebrar um momento singular na história da nossa cidade. Hoje, Campinas reconhece oficialmente aquilo que já sabíamos em nossos corações, que o Dr. Antônio Sterges não é apenas um morador ilustre, mas um verdadeiro cidadão campineiro. Quando alguém dedica mais de 4 décadas de sua vida ao serviço de uma comunidade, quando escolhe enraizar sua família e seus sonhos em nossa terra, quando transforma vidas através do conhecimento e do cuidado, esse alguém transcende a condição de habitante para se tornar parte da própria essência da cidade. O Dr. Sterges nos ensina que cidadania não se mede apenas pelo local de nascimento, mas pela profundidade do compromisso com o bem comum. Em seus 45 anos entre nós, ele não apenas adotou Campinas como sua casa, ele a enriqueceu com sua sabedoria, sua dedicação e seu amor incondicional pela ciência e pela humanidade. Professor Antônio Sterges nasceu em Atenas, na Grécia, mas vive em Campinas desde 1979. No início da década de 80, concluiu o doutorado na USP e foi convidado a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Por mais de 35 anos, formou gerações de psicólogos, orientou pesquisas e contribuiu para o avanço da psicanálise no Brasil. Fundou o Cefas, Centro de Formação e Assistência à Saúde, hoje uma das instituições psicanalíticas mais respeitadas do país. Além de formar profissionais, o Cefas oferece atendimento acessível a centenas de pacientes, transformando vidas por meio do cuidado. Dr. Sterges, ao olharmos para a sua trajetória, vemos não apenas um profissional exemplar, mas um construtor de pontes entre culturas, entre gerações
entre a dor e a cura, entre o conhecimento acadêmico e a aplicação prática que transforma vidas. Que emoção! Mas que emoção! Que emoções! Encontrando neste momento colegas que trabalham na universidade, alunos, amigos, pessoas que cada um temos uma história na vida. E com muita emoção, com profunda gratidão, emoção, que subo a esta tribuna para agradecer e manifestar grato deste tão significativo título de cidadão campineiro. Uma distinção que, mais do que uma homenagem, representa o laço definitivo que estabelece com essa cidade de Campinas, que também me acolheu durante 44 anos. De novo, queria agradecer ao Luiz Iabico, autor da propositura aprovada por unanimidade, gesto que me tocou profundamente e carrego como expressão máxima de gratidão e pertencimento. Conforme pontua o vereador Luiz Iabico, o título de cidadão campineiro é uma forma de reconhecer e agradecer a contribuição de Antônio Terzes à formação acadêmica, à pesquisa e ao acesso à saúde mental na cidade. Em nome desta Casa Legislativa e de todos os campineiros, eu declaro que este título não é uma concessão, mas um reconhecimento. Reconhecimento de quem já é, há muito tempo, um dos nossos. Reconhecimento de uma vida dedicada ao serviço, ao conhecimento e ao amor pela humanidade. Dr. Antônio Terzes, bem-vindo, oficialmente, à família campineira. Para terminar, eu agradeço a todos que participaram dessa minha trajetória, divido com cada um de vocês a honra desta homenagem é como um sentimento de realização. Campinas me acolheu como profissional e morador. E hoje, este momento, com este gesto, me acolhe como filho. Muito obrigado para todos vocês. Projeto protocolado pelo vereador Permínio Monteiro prevê desconto no IPTU para quem adotar cães e gatos resgatados. O vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei complementar que altera a lei do IPTU para que proprietários de imóveis residenciais que adotarem cães ou gatos resgatados por ONGs cadastradas no município ou por órgãos públicos municipais tenham desconto do imposto. Pela proposta, o benefício será de 10% no valor do IPTU do exercício seguinte para cada animal adotado, limitado a 30% por imóvel, com validade de um exercício fiscal e possibilidade de renovação mediante comprovação de cuidado contínuo com o animal. Adote Pet Campinas é esse projeto de lei que concede um desconto no IPTU do contribuinte aqui no município de Campinas. Ele tem que estar em dia, né, com os seus pagamentos do IPTU do ano anterior, porém dentro deste ano vigente ele pode pleitear através desse projeto de lei até de 10% a 30% de desconto para a adoção do pet. Esse pet ele tem que ser adotado ou de uma ONG ou de uma instituição, ou de algum órgão público, no caso Campinas seria o DPBEA, que lá também faz adoção de pet, e você poderá estar reivindicando esse desconto no seu IPTU no ano vigente. Mas vale lembrar também que
é necessário e a responsabilidade também compete. Não adianta só querer fazer uma mera adoção para obter o desconto, mas sim vai ter um acompanhamento para ver se ele está sendo bem cuidado, com a saúde em dia, com as vacinas em dias e também fazendo aí de vez em quando um relatório para apresentar ou à ONG, né, ou ao órgão que foi feito a adoção aqui no município de Campinas. O projeto vai passar pela análise das comissões permanentes da Casa, ser votado em 2 discussões no plenário da Câmara e, se for sancionado pelo prefeito, será lei em Campinas. Permínio acredita que, com a norma, o município terá mais uma referência na defesa e na proteção animal. A gente sabe que existem muitos animais abandonados ainda na cidade e que precisa de um lar, que precisa de uma adoção para ser cuidado e acolhido por uma família. E agora, esse benefício que vai conceder o desconto no IPTU. É inédito em Campinas, é um projeto revolucionário que vai dar muita publicidade para a causa animal e também para o município que tem como angariar aí os fundos do IPTU. 12:31. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo. Lembrando que hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária. Site aberto campinas.sp.leg.br. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos nesta noite. Entre eles está o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação de áreas municipais ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal, para a construção de unidades habitacionais destinadas à alienação ao programa Minha Casa Minha Vida, que serão construídas no distrito do Campo Grande. A gente reforça que este projeto já foi aprovado em primeira discussão no último dia 10 e hoje, então, em análise final. A proposta, o objetivo é a construção de 100 unidades habitacionais para atendimento à população de baixa renda e aí vai regulamentar essa apresentação de propostas em localidades aí. Pelo texto, a Prefeitura propõe a desafetação de parte de um imóvel público, deixando a classe de bens de uso especial para integrar a de bens dominicais. O projeto de lei também preserva a segregação patrimonial e contábil do fundo e estabelece que a área não vai integrar o ativo da SEF. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara, digita lá campinas.sp.leg.br e você lê este projeto na íntegra e os outros 5 que serão discutidos e votados hoje a partir das 6 horas da tarde. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo porque, olha só, o estudo das mudanças climáticas envolve ecologia, biologia, economia, modos de produção, química e até política, viu? Como abordar tudo isso com os estudantes e aguçar essa habilidade de ver um problema por vários ângulos. Esse foi o desafio do Lab Educ da Unicamp, que desenvolveu uma plataforma de jogos gratuitos e disponíveis ao público para abordar todas essas variantes. O nome da plataforma é Entrando no Clima. E este tema você confere a partir de agora no nosso Giro Ambiental. No Giro Ambiental de hoje vamos falar de jogos didáticos e climáticos desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa em Ensino e Aprendizado em Clima, Meio Ambiente e Geociências. O nome do jogo é Entrando no Clima e serve como uma ferramenta sensacional de aprendizado. E quem vai explicar para a gente como funcionam esses jogos, para que a gente entre também no clima, é a Daniela Rezende, que é pesquisadora do Lab Educ e professora de Geografia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Daniela. Oi, Alexandra, muito obrigada. Eu que agradeço em meu nome e em nome do Lab Educ. Daniela, que ideia sensacional, né, de criar um jogo para que as pessoas possam entender toda essa dinâmica
né, que o meio ambiente não é uma coisa simples, é complexo mesmo, né, envolve muitos setores, e como geógrafo, acho que você teve esse start, né, de começar a pensar como promover um jogo que ensine também a dar essa dimensão do clima, das mudanças climáticas e dos impactos possíveis, né? Sim, a gente começou a verificar essa demanda, né, dos professores, e acabou uma demanda minha também, em sala de aula. Era um tema bastante complexo, que envolve aí a questão das mudanças climáticas, todos os conceitos a elas relacionados são conceitos muito complexos, interdisciplinares. Então, todos nós, professores, sentimos essa dificuldade. Então, a partir desse momento, a gente resolveu começar a desenvolver jogos aí como recurso de aprendizagem, para que os professores pudessem ter uma ferramenta, né, ter um recurso aí para trabalhar a questão das mudanças climáticas em suas aulas. Como você bem disse, é complexo e envolve muitas disciplinas, geopolítica, biologia, química, né? E como é que vocês fizeram? Foi uma junta de professores, de pesquisadores, cada um no seu tema? Como é que vocês pensaram isso? Ou já tinha também um protótipo, um modelo que vocês se inspiraram? Esses jogos, na verdade, eles começaram a ser desenvolvidos de forma física, com um primeiro jogo chamado Entrando no Clima, por pesquisadoras que trabalhavam lá no LabEduc antes de mim. E aí, logo quando eu entrei para desenvolver a minha tese de doutorado, eu também havia conversado com a minha orientadora, que é a professora Priscila Coultre, que coordena o LabEduc, que eu tinha vontade de trabalhar com essa questão dos jogos. Porém, logo depois, né, entrou a pandemia, e aí a gente começou a pensar em como é que a gente poderia desenvolver esses jogos online, mas que eles pudessem ter as duas versões para atender a ambos os casos. E aí eu já tinha alguns jogos elaborados da minha própria prática docente, que eram jogos que eu utilizava nas minhas aulas, e aí eu comecei a desenvolver outros e outros, e pensei, poxa, se está funcionando nas minhas aulas, pode ser que funcione em outros contextos, com outros professores, em outras componentes curriculares. Aí a gente passou a disponibilizar esses jogos, funcionou muito bem, e acabou que aí eu desenvolvi os jogos também voltados para a minha tese de doutorado, mas outros jogos também, e deixo todos lá disponíveis para quem tiver interesse, quem quiser utilizar, e também depois dar um feedback para a gente saber se estamos no caminho certo, né? Muito legal, e sempre a questão lúdica é uma forma muito interessante de aprendizado, né? E os jogos também são sempre de 2 a 4 pessoas, é isso? Olha, os jogos ali no formato online, você pode desenvolver de várias formas. Pode ser de 2 a 4 pessoas, você pode montar pequenas estações na sala de aula, projetar o jogo e o docente conduzir esse jogo de acordo com o contexto. Ele pode pegar o link do jogo e passar para os seus alunos, por exemplo, numa plataforma que a escola tem aí de disseminação de conteúdos, disseminação de mensagens, e aí você consegue também que os alunos joguem. Então, ele é bem versátil, assim, a gente teve esse cuidado, né, de todos os jogos que a gente disponibilizou lá, que ele pudesse ser bem flexível, né, bem adaptável, porque os contextos, em termos de Brasil, são muito diferenciados, as escolas são muito diferenciadas, e mesmo dentro de Campinas. Então, nós tomamos esse cuidado para que o professor se sentisse bem confortável e bem à vontade para desenvolver do seu modo. No caso do Entrando no Clima, existe uma idade ideal ou vocês têm níveis para cada idade? Nos nossos jogos, o Entrando no Clima é a nossa página, né, do Instagram, que funciona como o nosso repositório de jogos. A gente colocou no link lá da bio o acesso, aí você pode entrar lá e escolher o jogo que você deseja jogar. Alguns a gente coloca um mapeamento, por exemplo, a habilidade tal para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, para o ensino médio,
Porém, a gente tem visto e recebido feedback de professores que isso daí tem sido meio que indiferente, assim. Tem sido aplicados jogos de várias faixas etárias, para várias faixas etárias. Então, eu diria que hoje os nossos jogos têm uma faixa etária de 8 a 80, né? Que legal. E para quem quiser ainda usar as versões físicas, vocês também disponibilizam? Tem um custo? Como é que funciona? A gente também disponibiliza e, assim, na medida em que o professor nos coloca essa impossibilidade de usar o jogo online, a gente costuma conversar com esse professor para saber qual é o contexto que ele se encontra. E aí a gente coloca várias sugestões para ele, para que ele possa adaptar esse jogo online para as suas características. Então, eu gosto bastante de conversar, porque cada realidade é uma realidade. Então, muitos docentes nos procuram ali mesmo pelo Instagram, às vezes a gente conversa por ali mesmo, às vezes eles marcam um meeting com a gente, aí vai depender também muito do contexto do professor. E a gente disponibiliza tudo de forma ampla e gratuita. Então, é só entrar na nossa página do Instagram, é só procurar por lá que você vai encontrar todos os jogos. Ou seja, dá para modelar o jogo, então, de acordo com a característica e com a proposta também, né? Quem sabe, de repente, vão acontecer Olimpíadas, né? De entrando no clima, por que não, né? A gente precisa disseminar esse conteúdo, com certeza. E é só pelo Instagram ou vocês têm site também, Daniela? A gente, por enquanto, disponibilizando os jogos, eles estão no Instagram, que é a forma mais fácil dos professores aí acessarem. Também está na página do Semadem Educação, mas ali no Instagram nosso é direto, assim. A gente pode entrar, clicar, nos seguir, disseminar a informação, que isso é bastante importante, e também, assim, ficar bastante tranquilo, que ali você pode deixar seus estudantes com o jogo, ali a informação e o conhecimento que estão ali não são fake news, não são desinformação. Isso é um ponto que eles também nos colocam bastante, né? A dificuldade que eles têm em trabalhar mudanças climáticas nesse cenário de tanta coisa, né? Onde eu vou buscar. Então, a nossa ideia, a nossa proposta aí é ser um canal seguro para que o professor, diante de tantas demandas que ele tem, pelo menos dessa ele possa se sentir aí acolhido e tranquilizado, né? É super pedagógico e feito por pessoas da área da educação, num laboratório de educação, não tem como dar errado, pode confiar, né? Essa é uma segurança realmente, no mundo que existe até negacionismo climático, a gente precisa realmente ter essa segurança, né, Daniela? Exatamente, e a nossa ideia sempre foi essa, que ali fosse um porto seguro para o professor, não que ele não tenha essas condições de procurar essa informação, mas a gente sabe que o professor tem muitas demandas, a gente sabe que o professor às vezes não tem tempo, e o cuidado maior que nós temos aqui é assim, são jogos elaborados de professor para professor. Apesar da gente estar lá na Unicamp, né, apesar de eu trabalhar como pesquisadora, de eu ser pesquisadora, eu sou professora de geografia, então é de professor para professor, e a gente tomou bastante esse cuidado de ser uma coisa bem flexível, né, para que ele possa realmente utilizar no seu contexto de sala de aula. Nada como uma experiência de sala de aula, né? Eu tenho uma irmã professora e sei como é que é. Você nunca deixa de ser professor, né? É 24 horas, é relatório, é tudo isso. Então, ter um lugar para fazer essa pesquisa e ter esse material lúdico é muito rico, né? Eu mesma dei uma olhadinha e achei muito interessante. Palavras, por exemplo, eu falei, eu mesma nunca tinha ouvido falar em albedo. O que seria isso, né? Quer dizer, você vai ampliando o repertório. O que seria albedo, professora? Então, o albedo é uma característica, né, de todos os corpos de absorver ou refletir calor. Então, a gente tem a máxima de que quanto mais escura for a superfície, maior ela vai absorver, e quanto mais clara, maior ela vai refletir. Por isso que nos polos a gente tem, né, o albedo máximo, considerado teoricamente 1,
que é a máxima reflexão de luz em função das superfícies congeladas. E quanto mais escura for a superfície, mais você vai reter calor. Por isso que, comumente, as nossas roupas aí de inverno são roupas que têm cores mais escuras, que também é uma estratégia que a gente utiliza aí para reter o calor. Olha que maravilhoso, né? Então, coisas que a gente não sabe pode aprender de forma lúdica. Eu achei interessante também que vocês têm, por exemplo, se o seu condomínio não recicla materiais reutilizáveis, volte 2 casas, né? Então, a gente consegue ter essa amplitude de horizontes através de jogos. Então, também pode ser usado em condomínios, em círculos de pessoas idosas, porque não, né? Não tem limite de idade, né? Como você falou, de 8 a 80. Não tem, a gente tem até uma experiência de aplicação desses jogos no programa Universidade, que a Unicamp oferece, né, para as pessoas aí da melhor idade, para elas virem em contato com a Unicamp e tudo mais, e a gente já aplicou esses jogos e a resposta foi muito positiva também, né? Então, não tem limite de idade. Todo mundo que estiver interessado em aprender sobre as mudanças climáticas, é lógico que ele é direcionado para o âmbito da educação formal, mas nada impede que diversos públicos acessem, isso até é muito bom, né? Treinar a nossa mente também sempre ajuda, né, Daniela? Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente colocou o Instagram aqui para que todo mundo possa acessar. Eu que agradeço a oportunidade de promover a educação climática aqui para todos e todas, que isso é um assunto para lá de necessário, e a gente aqui no LabEduc fica à disposição. Se quiserem entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram mesmo, que a gente responde, e vamos seguir nessa missão nossa aqui de levar informação, conhecimento científico para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Daniela. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Golfinhos nariz de garrafa na costa da Austrália usam esponjas marinhas como ferramentas para caçar. Um estudo da Royal Society Open Science mostra que apenas 5% dos golfinhos, principalmente as fêmeas, adotam essa técnica complexa e extraordinária, segundo os cientistas. Eles usam esponjas para remexer a areia e encontrar peixes escondidos. No entanto, a esponja interfere na ecolocalização do golfinho, o que exige um aprendizado longo e especializado. Apesar do desafio, a prática é vantajosa. As esponjas protegem o focinho dos golfinhos de pedras e animais venenosos no fundo do mar. Além disso, os peixes encontrados na areia são ricos em gordura, compensando o esforço da caça. Instabilidade se afastou de Campinas e região, com isso o sol voltou a brilhar, céu azul. Para amanhã, quinta-feira, segue esta mesma tendência de tempo aberto, pouca nebulosidade, não tem previsão de chuva, então é tempo firme. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30% no período da tarde. Portanto, mantenha os ambientes umidificados com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela para amanhã, quinta-feira, ensolarada, com mínima de 16 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje tem reunião ordinária, a de número 54, a partir das 6 horas da tarde. E amanhã, ao meio-dia, a gente conta tudo para você. Até lá. Tchau, tchau.